A Nightmare on Elm Street não foi apenas um filme de terror, foi uma aposta desesperada de um estúdio quase falido que se transformou em uma das franquias de terror mais influentes da história do cinema. Enquanto o público ficava apavorado com Freddy Krueger cortando os sonhos dos adolescentes, o verdadeiro pesadelo acontecia por trás das câmeras. Uma atriz estreante se banhando em uma sala giratória cheia de centenas de galões de sangue falso. Um diretor lutando para manter sua visão sombria intacta contra executivos do estúdio que não a entendiam. Técnicos de efeitos especiais trabalhando sem parar com látex derretido e engenhocas mecânicas perigosas para criar visões de pesadelo que ninguém tinha visto antes. Hoje vou revelar 20 fatos estranhos sobre A Hora do Pesadelo que até os fãs hardcore de terror podem não saber. E fique por aqui para o nosso fato bônus, a perturbadora inspiração da vida real por trás de Freddy Krueger que Wes Craven manteve escondida por anos. Então pegue seu café, fique acordado e vamos mergulhar nos pesadelos por trás do pesadelo. O filme foi rejeitado por todos os grandes estúdios de Hollywood. A Nightmare on Elm Street não foi um sucesso imediato. Era um roteiro que acumulou cartas de rejeição de todos os grandes estúdios de Hollywood. Warner Brothers, Paramount, Columbia, todos recusaram. Muito bizarro, disseram, muito confuso, alegaram. Wes Craven não enfrentou apenas rejeição, ele enfrentou ridículo. Os executivos dos estúdios não conseguiam entender o conceito de um assassino que ataca nos sonhos. Como o público saberá o que é real e o que é um sonho? Eles perguntavam, perdendo todo o ponto do horror psicológico que Craven estava criando. Só foi quando o pequeno estúdio independente New Line Cinema, o CEO Robert Shea, hipotecou sua casa e juntou cerca de $1.800.000 para financiar o filme. Um movimento desesperado para uma empresa à beira da falência. A aposta valeu a pena espetacularmente. O filme arrecadou mais de $25 milhões no mercado interno, salvando sozinho a New Line Cinema da ruína financeira e ganhando a eles o apelido de A Casa que Freddy Construiu. A aparência icônica de Freddy Krueger veio do trauma de infância de Craven. O rosto queimado de Freddy e o suéter listrado característico não foram escolhas de design aleatórias. Ele olhou pela janela do quarto e viu um homem estranho olhando para ele da calçada. O homem usava um chapéu fedora e um suéter vermelho e verde. Ele não apenas se afastou. Ele seguiu o jovem Craven, provocando-o ao parar quando o menino parava e se mover quando ele se movia. O estranho eventualmente se afastou, mas o encontro deixou uma impressão tão forte que Craven incorporou isso no design de Freddy décadas depois. A pele queimada. Isso veio da pesquisa de Craven sobre as lesões mais perturbadoras que os seres humanos podem sofrer. As vítimas de queimaduras ainda são humanas, explicou Craven uma vez, mas estão tão visualmente alteradas que desencadeiam uma repulsa instintiva nos outros. É uma combinação terrível, reconhecível como humano, mas perturbadoramente diferente. O nome do personagem tem origens igualmente sombrias. Heather Langenkamp ganhou o papel de Nancy por não gritar. A escolha de Nancy Thompson não foi uma seleção típica de filme de terror. Não se tratava de encontrar a atriz que pudesse gritar mais alto ou parecer mais apavorada. Era sobre encontrar alguém que pudesse retratar inteligência e resiliência. Quando Heather Langenkamp fez o teste, ela enfrentou um momento crucial que a separou de centenas de outras atrizes. Em vez disso, ela retratou Nancy como determinada e engenhosa, uma lutadora, não uma vítima. Eu não queria ser mais uma garota gritando em um filme de terror, revelou Langenkamp mais tarde. Eu queria que Nancy fosse alguém que enfrenta seus medos, que cria estratégias, que revida. Wes Craven ficou impressionado com essa interpretação inesperada. Ele não queria uma típica rainha do grito, ele queria alguém que pudesse incorporar a força e a engenhosidade que tornavam Nancy diferente de outras protagonistas de terror. Em um gênero repleto de vítimas indefesas, Nancy Thompson se tornou uma das primeiras verdadeiras Final Girls do horror que lutou ativamente contra seu algoz. A audição de Johnny Depp foi um acidente. Johnny Depp não deveria estar em A Nightmare on Elm Street. Ele nem sequer deveria fazer o teste. O futuro astro de Hollywood simplesmente acompanhou seu amigo Jackie Earle Haley, que, em uma reviravolta do destino, interpretaria Freddy no remake de 2010 para a audição. Depp não tinha experiência em atuação e nenhum interesse em se tornar ator. Ela viu algo no olhar sombrio do jovem de 21 anos e sugeriu que seu pai o considerasse para o papel de Glenn Lantz. Craven estava inicialmente cético em escalar alguém sem experiência em atuação, mas convidou Depp para ler o papel mesmo assim. Apesar da total falta de treinamento, a presença natural de Depp em frente à câmera impressionou Craven. O diretor
Havia uma qualidade em Johnny que eu achava real e honesta. A audição acidental lançou uma das carreiras mais bem-sucedidas de Hollywood, enquanto, ironicamente, Hayley não conseguiu um papel no filme original. A cena da sala giratória foi uma provação física brutal. A cena icônica em que Tina, Amanda Wyss, é arrastada pelas paredes e pelo teto por um Freddy invisível não foi truque de CGI. Foi um elaborado efeito prático que exigiu a construção de uma sala inteira rotativa. A sala era essencialmente um grande container cilíndrico que podia ser girado 360 graus, enquanto uma câmera fixa fazia parecer que a própria gravidade estava mudando. Embora esse efeito já tivesse sido usado antes em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Núpcias Reais, a New Line Cinema lutou para remover o final surpreendente do filme. O final ambíguo de A Hora do Pesadelo, onde Nancy aparentemente derrota Freddy, mas depois fica presa em um estado de sonho enquanto sua mãe é puxada por uma janela da porta por Freddy, não foi apenas controverso com o público, quase não entrou no filme. Os executivos da New Line Cinema, após verem os primeiros cortes, entraram em pânico. Eles insistiram que o filme precisava de um final feliz, onde o bem triunfasse sobre o mal. O público vai odiar, argumentaram. Eles precisam de um desfecho. Tyra e Pundins. Eles precisam saber que Nancy venceu. Wes Craven manteve sua posição. Não se tratava de dar ao público o que eles esperavam. Era sobre deixá-los inquietos. Ele queria que os espectadores saíssem dos cinemas questionando a própria realidade. E você pode realmente escapar dos seus pesadelos? O conflito entre Craven e a New Line ficou tão acirrado que Robert Shea, fundador da New Line, finalmente cedeu, mas insistiu em filmar um final feliz alternativo como garantia. A Sala de Caldeiras era um local realmente perigoso. A Sala de Caldeiras dos Pesadelos onde Freddy espreita não foi construída em um estúdio de som. Foi filmado em uma usina elétrica operacional real em Los Angeles que era tão perigosa que a produção só podia filmar lá à noite, quando a instalação estava operando em capacidade mínima. A temperatura dentro da sala da caldeira regularmente excedia 100 graus, fazendo a maquiagem derreter dos rostos dos atores e exigindo retoques frequentes. O ambiente apertado e de metal enferrujado estava cheio de amianto, produtos químicos tóxicos e canos escaldantes que causaram queimaduras leves em vários membros da equipe durante as filmagens. Estávamos literalmente filmando no inferno, comentou mais tarde Robert Englund, Freddy. Não era a atuação parecer desconfortável lá embaixo, estávamos realmente miseráveis. As condições eram tão perigosas que as regulamentações de segurança modernas nunca permitiriam, a produção nem sequer tinha as permissões adequadas para algumas das áreas mais perigosas que acessaram. A luva de Freddy era quase completamente diferente. A luva com lâminas nos dedos não é apenas a arma característica de Freddy, é um dos adereços mais icônicos da história do terror, mas quase parecia completamente diferente. O conceito original de Wes Craven não era uma luva. Ele inicialmente imaginou Freddy com facas saindo diretamente das pontas dos dedos, mais como uma mutação biológica do que uma arma. O artista de efeitos especiais, Jim Doyle, criou vários protótipos, incluindo um com lâminas retráteis e outro com bordas serrilhadas como facas de carne. Os desafios práticos rapidamente se tornaram evidentes. As facas nos dedos exigiam mecanismos complicados que falhavam constantemente. A descoberta veio quando Craven avistou uma ferramenta de jardinagem antiga em um galpão, um cultivador manual com dentes de metal curvados. Ele ficou impressionado com o quão primitivo e predatório parecia. Era como uma garra, explicou Craven mais tarde. Algo primitivo e animal, mas feito pelo homem. A união perfeita entre predador e criatividade humana. O design final da luva levou 3 semanas para ser aperfeiçoado e passou por 7 versões completas antes das filmagens. O adereço original foi vendido em leilão em 2010 por $77.500. A infame cena do geyser de sangue inundou o set. A cena em que Glenn, Johnny Depp, é puxado para sua cama antes de um geyser de sangue jorrar do colchão não foi apenas uma das cenas de morte mais espetaculares do cinema. Foi um desastre catastrófico de efeitos práticos. O efeito exigiu a construção de um quarto falso diretamente acima de um cenário de cabeça para baixo. O teto-chão entre eles foi equipado com uma porta de alçapão onde a cama de Depp seria colocada. O plano era liberar cerca de 300 galões de sangue falso, uma mistura de água, xarope de milho e corante vermelho. O que o público não sabia era que o sistema hidráulico falhou. Em vez de uma liberação controlada, todo o reservatório de sangue foi despejado de uma vez, criando uma onda de líquido vermelho que não apenas inundou o set, mas também rompeu as barreiras à prova d'água.
andares inferiores do estúdio. A pressão foi tão intensa que causou curto-circuito nos sistemas elétricos, danificou equipamentos de câmera e fez com que os membros da equipe corressem para a segurança. Quando o público de teste viu a cena, muitos riram porque o efeito parecia exagerado. Craven manteve assim mesmo, sentindo que representava a natureza excessiva, quase absurda, da lógica dos pesadelos. A pesquisa sobre o sono do filme foi baseada em mortes reais. A premissa de adolescentes morrendo enquanto dormem não era apenas ficção criativa de terror. Foi inspirado por mistérios médicos do mundo real que assombraram Wes Craven. No início da década de 1980, Craven leu uma série de artigos perturbadores de jornal sobre refugiados do Sudeste Asiático que estavam morrendo durante o sono. Homens jovens e saudáveis da comunidade Hmong iam dormir e nunca mais acordavam. A condição, conhecida como Síndrome da Morte Súbita Inexplicada, SUDIS, tirou pelo menos 18 vidas no período de 1 ano. As vítimas compartilhavam um padrão horrível. Elas gritavam de terror no meio do sono, seus corpos tremiam violentamente. Os médicos legistas não encontraram causa da morte. Mais perturbador ainda, muitas das famílias das vítimas relataram que os homens vinham tendo pesadelos intensos nos dias anteriores às suas mortes e tentaram desesperadamente ficar acordados. O roteiro original tinha um Freddy muito diferente. O Freddy Krueger, que aterrorizou gerações de cinéfilos, é muito diferente do personagem no roteiro original de Wes Craven. O conceito inicial para Freddy não era de um vilão sarcástico e sombriamente carismático. Ele era uma força do mal silenciosa, quase elementar, que nunca falou uma única linha de diálogo. Penso mais em Michael Myers do que no vilão espirituoso que conhecemos em episódios posteriores. O Freddy original de Craven também foi explicitamente identificado como um molestador de crianças, não apenas um assassino de crianças. Os executivos do estúdio forçaram a suavização desse aspecto devido a uma série de casos reais de abuso infantil na Califórnia que ocorreram na mesma época da produção. Talvez o mais surpreendente seja que o roteiro original apresentava um Freddy muito mais velho, um homem na casa dos 60 ou 70 anos em vez de meia-idade, para criar uma dinâmica predador-vítima mais perturbadora com o personagem adolescente. Não foi até Robert Englund começar a desenvolver o personagem que Freddy evoluiu para o atormentador verbal sombriamente humorístico que se tornou um ícone do terror. O orçamento apertado do filme criou seus efeitos mais memoráveis. Os efeitos visuais mais icônicos de A Hora do Pesadelo não foram resultado de truques de grande orçamento. Eles nasceram de restrições financeiras desesperadas. Considere a cena em que Freddy atravessa a parede acima da cama de Nancy. O efeito onírico não foi alcançado com hidráulica cara. Foi criado pelo artista de efeitos especiais Jim Doyle, que estava atrás de uma folha de spandex pintada para parecer papel de parede e a empurrava fisicamente enquanto usava a luva de Freddy. A famosa cena da escada onde Nancy fica presa em uma gosma foi igualmente de baixa tecnologia. A substância não era nada mais do que aveia misturada com tinta cinza, e o momento memorável onde a língua do telefone de Nancy a lambe. Um simples preservativo esticado sobre o fone do telefone com um buraco cortado, operado por um membro da equipe soprando através de um tubo fora da câmera. Não tínhamos dinheiro para efeitos ópticos, explicou o coordenador de efeitos especiais David Miller. Então tudo tinha que ser feito na câmera de forma prática, no dia. Essa necessidade de engenhosidade prática criou uma qualidade tátil e visceral nas sequências de pesadelo do filme que o horror moderno, carregado de CGI. Uma tragédia real ocorreu durante as filmagens. A produção de A Nightmare on Elm Street foi assombrada por um pesadelo da vida real que estranhamente se assemelhava ao enredo do filme. Durante a segunda semana de filmagens, o filho de 16 anos de um membro da equipe morreu enquanto dormia devido a uma condição cardíaca não diagnosticada. A tragédia devastou a equipe unida e quase causou a interrupção da produção. Alguns membros da equipe, particularmente aqueles de origens religiosas, ficaram convencidos de que o filme estava de alguma forma amaldiçoado ou atraindo energias sombrias. Wes Craven considerou abandonar o projeto por completo, profundamente perturbado pela semelhança com seu roteiro. Foi muito próximo de casa, ele admitiu mais tarde. Estávamos fazendo este filme sobre essa coisa terrível que poderia acontecer, e então realmente aconteceu com alguém ligado a nós. Após uma pausa de 3 dias nas filmagens e muita reflexão, a produção foi retomada. Craven dedicou o filme à memória do adolescente, embora essa dedicação tenha sido removida da versão teatral a pedido da família, pois eles não queriam que seu filho fosse associado a um filme de terror. A arrepiante rima da corda de pular. 1, 2, Freddy vem te pegar. Tornou-se um dos diálogos mais reconhecíveis do gênero de terror. Não foi escrito por roteiristas ou compositores profissionais. Durante uma filmagem em locação em Los
Crianças do bairro local se reuniram para assistir às filmagens. Entre as tomadas, as crianças estavam pulando corda e inventando rimas. Um dos técnicos de som ouviu elas criando uma cantiga assustadora sobre o homem assustador com facas que tinham visto durante as filmagens. Wes Craven ficou imediatamente impressionado com a autenticidade das crianças transformando algo assustador. Ele pediu às crianças que ensinassem a rima à equipe de produção, e ela foi incorporada ao filme quase literalmente. As crianças que criaram a rima receberam $25 cada e pequenos papéis não creditados como figurantes nas cenas de rua. Nenhum deles sabia que tinham contribuído para o que se tornaria um dos marcos culturais mais duradouros do cinema de terror. Wes Craven lutou contra a insônia durante toda a produção. Enquanto criava um filme sobre os terrores do sono, o diretor Wes Craven estava lutando sua própria batalha contra a insônia crônica. Durante a produção de A Hora do Pesadelo, Craven raramente dormia mais de 3 horas por noite. A pressão de fazer o filme com um orçamento apertado, combinada com sua tendência de planejar obsessivamente cada cena, criou uma tempestade perfeita de privação de sono. Eu estava vivendo o pesadelo, confessou Craven anos depois. Houve momentos em que fiquei acordado por 50, 60 horas seguidas, alucinando no set. Algumas das sequências de pesadelo mais surreais vieram diretamente do que eu estava vendo no meu estado de privação de sono. Membros da equipe relataram encontrar Craven dormindo em pé entre as configurações de câmera ou acordando sobressaltado em sua cadeira de diretor no meio de uma conversa que o médico da produção prescreveu pílulas para dormir que Craven se recusou a tomar. A ironia não passou despercebida para o elenco e a equipe. O diretor estava essencialmente se tornando Nancy, lutando para ficar acordado enquanto criava um filme sobre os perigos de adormecer. Mais tarde, Craven creditou essa experiência por dar ao filme sua autenticidade onírica e qualidade desorientadora. A trilha sonora do filme foi composta em apenas 2 semanas. A trilha sonora assombrosa de A Hora do Pesadelo, tão icônica quanto a luva ou o suéter listrado de Freddy, foi composta e gravada em um frenético período de 2 semanas. Por Charles Bernstein. A maioria dos compositores estabelecidos recusou o trabalho, citando o prazo impossível. Bernstein, então principalmente um compositor de TV, concordou em aceitar o desafio, apesar de nunca ter composto para um filme de terror. Trabalhando dia e noite em seu estúdio caseiro com apenas um sintetizador e um gravador de 4 faixas, Bernstein criou toda a paisagem musical do filme sem nunca ver uma versão completa do filme. Ele trabalhou principalmente a partir das descrições de cenas de Craven. E alguns clipes de filmagens brutas. Não dormi muito durante aquelas 2 semanas, lembrou Bernstein mais tarde. O agora famoso tema principal, com sua qualidade de canção de ninar assombrosa que gradualmente se transforma em algo ameaçador, foi inicialmente rejeitado pelos produtores como sendo sutil demais. Eles queriam efeitos sonoros típicos de terror e sustos repentinos. Craven lutou para manter a abordagem não convencional de Bernstein, reconhecendo que sua qualidade de canção de ninar tocava em medos mais profundos da infância. Os executivos do estúdio não entenderam o final do filme, a sequência final surreal de A Hora do Pesadelo, onde Nancy parece derrotar Freddy, mas depois entra em um estado onírico enquanto sua mãe é puxada por uma janela da porta, confundiu e preocupou os executivos da New Line Cinema. Durante a primeira exibição de teste, o chefe do estúdio, Robert Shea, confrontou Wes Craven depois, exigindo: "O que diabos acontece no final? A Nancy venceu ou perdeu? Ela está acordada. Ou sonhando? Você tem que consertar isso." Craven se recusou a simplificar o final. Não se tratava de fornecer respostas fáceis. Era sobre criar uma sensação persistente de inquietação. O objetivo não era esclarecer se Nancy escapou do pesadelo, mas sugerir que talvez nenhum de nós escape verdadeiramente de nossos pesadelos. Os executivos de marketing do estúdio estavam particularmente preocupados, argumentando que o público se sentiria enganado pela conclusão ambígua. Eles previram boca a boca negativo e fraco desempenho nas bilheteiras, mas insistiram em adicionar a cena dos amigos de Nancy no conversível, um compromisso que, na verdade, tornou o final mais confuso em vez de menos. O que tanto Craven quanto os executivos não previram, o filme tinha uma mensagem política secreta. Por trás dos cortes e gritos, A Nightmare on Elm Street carregava um comentário político subversivo que a maioria dos espectadores e até mesmo os executivos do estúdio perderam completamente. Wes Craven, que tinha sido professor de humanidades antes de se tornar cineasta, criou deliberadamente Freddy Krueger como uma metáfora para os pecados da América, retornando para assombrar uma nova geração. Era sobre a geração mais jovem sendo punida pelos pecados dos pais, explicou Craven. O Vietnã ainda era uma ferida recente. Nós,
que tinham sido enviados para morrer em uma guerra na qual muitos não acreditavam, enquanto seus pais permaneciam seguros em casa. O cenário do filme, um subúrbio pacífico e rico, foi escolhido deliberadamente para contrastar com a violência dos ataques de Kruger. Craven queria sugerir que o conforto americano foi construído sobre violência e injustiça reprimidas. Ou não reconheceram ou deliberadamente minimizaram esses tons políticos. Não foi até anos depois que os críticos começaram a analisar o comentário social do filme. Fato bônus: o fato mais perturbador sobre A Hora do Pesadelo não tem nada a ver com efeitos especiais ou desafios de produção. Vem da história real que inspirou o próprio Freddy Krueger. Enquanto desenvolvia o conceito, Wes Craven leu uma série de artigos no LA Times sobre um fenômeno que afetava refugiados do Sudeste Asiático. Jovens estavam morrendo enquanto dormiam após se recusarem a descansar por dias. Os legistas não encontraram causa da morte. O que realmente assombrou Craven, no entanto, foi um caso específico que ele nunca discutiu publicamente até anos após o lançamento do filme. Um desses refugiados, antes de sua morte, contou aos médicos sobre uma figura aterrorizante que o perseguia em seus sonhos. Um homem gravemente queimado com facas nos dedos que prometeu matá-lo se ele adormecesse. Depois que o jovem finalmente sucumbiu à exaustão e morreu durante o sono, sua família descobriu marcas de cortes em seu corpo que não podiam ser explicadas por nenhuma condição médica. Existem coisas neste mundo que não entendemos, disse Craven em uma rara entrevista de 2007 discutindo o caso. A linha entre sonhos e realidade nem sempre é tão clara quanto fingimos que é, seja este um caso de paralisia do sono, fenômeno cultural ou algo mais misterioso, formou a semente perturbadora da qual Freddy Krueger cresceu. A Nightmare On. A Hora do Pesadelo não foi apenas mais um filme de terror dos anos 1980. Foi um terremoto cultural que mudou para sempre a forma como pensamos sobre o terror e a fina membrana entre sonhos e realidade. O que começou como uma aposta desesperada de um diretor em dificuldades e um estúdio quase falido, transformou-se em um fenômeno que gerou 8 sequências, uma série de televisão, inúmeros itens de merchandising e um reboot. Mais importante, criou um monstro que transcendeu a tela para se tornar uma presença permanente em nossos pesadelos coletivos. Da próxima vez que você assistir Freddy perseguindo adolescentes através de seus sonhos, lembre-se dos verdadeiros pesadelos acontecendo nos bastidores. Uma equipe trabalhando em filmagens noturnas em cenários perigosos, atores arriscando sua segurança por um terror autêntico e um diretor canalizando suas próprias alucinações causadas pela privação de sono. Se você gostou dessas revelações do pesadelo por trás do pesadelo, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no nosso canal e comentar abaixo qual clássico do terror você gostaria que explorássemos a seguir. Bons sonhos!